Se quem nos escuta já tentou argumentar com um adolescente de 14 anos no auge da revolta, sabe bem como é. Nossa, a lógica simplesmente desaparece. Exato. Ou então, tipo, acalmar uma criança tendo uma crise daquelas no meio do supermercado. Nesses momentos, bate um desespero e a gente tem uma tendência quase instintiva de procurar um manual de instruções. É, como se o desenvolvimento humano fosse, sei lá, engenharia pura. Pois é, tipo, a criança chora, você aplica a regra A. O adolescente bate a porta do quarto, aplica a regra B. Só que o grande problema é que esse manual exato simplesmente não existe. E a busca por esse manual revela muito sobre nós adultos, sabe? Nós gostamos de categorias super bem definidas, de processos previsíveis. A gente quer o controle da situação, né? Com certeza. A ideia de que uma intervenção pontual vai resolver um comportamento super complexo traz um conforto imenso. Mas a realidade do desenvolvimento infanto-juvenil rejeita essas fórmulas matemáticas. O que nos leva diretamente à missão do nosso mergulho profundo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Eu tô super animada para a gente desconstruir o porquê de esse manual de instruções falhar tão miseravelmente. É um caminho fascinante. Muito. Para quem nos acompanha, a jornada de hoje vai investigar uma pilha de fontes incrível. Vamos ver como o Estado, a família, a escola e até mesmo a literatura clássica tentam organizar o caos do crescimento. E o fio condutor que amarra todas essas fontes é a necessidade urgente de abandonar aquela visão de túnel e adotar uma visão sistêmica. Visão sistêmica. Tá, essa é a chave mestra aqui, né? Exatamente, é entender o indivíduo não como uma peça isolada que veio com defeito de fábrica, mas como reflexo de um ecossistema inteiro interconectado. Então o comportamento do jovem não vem do nada. Nunca. É o resultado de engrenagens legais, dinâmicas familiares e, tipo, estruturas sociais, tudo girando ao mesmo tempo. Sabe que é muito curioso isso, porque se a gente pensar bem, tratar a educação de um ser humano com essa visão sistêmica exige uma habilidade quase corporativa de gestão. Mas antes da gente chegar nessas estratégias modernas, a gente precisa entender o chão em que estamos pisando. Voltar um pouco no tempo. Isso. Como a sociedade brasileira olhava para esse ecossistema no passado? Porque teve uma época em que o Estado tratava a infância de uma forma assustadoramente dividida. Vamos voltar para antes de 1990. É fundamental fazer esse resgate para quem nos ouve entender a mudança. Antes de 13 de julho de 1990, o Brasil operava sob o que era chamado de Código de Menores, e a base jurídica desse código era a terrível doutrina da situação irregular. Que não era só um nome técnico, né? De jeito nenhum. Era, na verdade, uma ferramenta de segregação social institucionalizada. Segregação institucionalizada. Tá, como assim? O que a lei dizia na prática mesmo? Na prática, o país dividia a juventude em duas categorias absolutas, que eram baseadas puramente na classe social. Os filhos das famílias ricas, que estavam inseridos na sociedade, eram reconhecidos como crianças e adolescentes. Eles tinham família, tinham escola e um futuro garantido. E a outra categoria? A outra era para os filhos da pobreza. Os órfãos ou aqueles em vulnerabilidade extrema recebiam o rótulo de menor. O menor não era visto como uma pessoa em desenvolvimento, Era visto como o quê, então? como um risco potencial à sociedade. Ou, no máximo, um objeto sob a tutela do Estado. A lei permitia que o Estado simplesmente tirasse essas crianças de suas famílias com base apenas na pobreza. Nossa, só por serem pobres. Sim. E enviava para grandes internatos ou abrigos, no modelo puramente higienista de limpar as ruas. Eu fico chocada pensando que a palavra menor carregava literalmente o peso de ser menos humano, alguém com menos direitos. Mas aí veio 1990 e a promulgação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E as regras do jogo mudaram radicalmente, não foi? Foi uma ruptura total. Muito influenciado pela Constituição de 1988 e pela Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, o ECA cortou essa divisão pela raiz. Ele transformou todos os indivíduos de 0 a 18 anos em sujeitos de direitos. Sem distinção. Nenhuma. Sem distinção de CEP, de conta bancária ou de raça. Deixaram de ser propriedade do Estado e passaram a ser pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
e isso exige da sociedade uma prioridade absoluta. E a lei também trouxe linhas divisórias cronológicas muito estritas, né? Pelo texto, criança é até 12 anos incompletos e a partir dos 12 anos e um dia até os 18 já é adolescente. Mas aqui eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo, Pode fazer. porque existe um debate enorme na sociedade sobre a questão da responsabilidade. E as nossas fontes entram bastante nisso. O debate sobre a inimputabilidade penal. Exato. Pausa aí para a gente explicar isso. Do ponto de vista prático, se um jovem de 17 anos comete um roubo, a lei não chama isso de crime, chama de ato infracional. Certo. E ele não recebe uma pena, mas sim uma medida socioeducativa. Para muita gente que está escutando, isso soa como malabarismo semântico, tipo usar palavras mais suaves para a mesma coisa. Como a gente explica essa diferença para os nossos ouvintes, de forma imparcial? É uma excelente provocação, porque a confusão é realmente generalizada. Não é só malabarismo com palavras, é uma diferença profunda de objetivo jurídico. O artigo 228 da Constituição define que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. O direito penal para adultos foca majoritariamente na retribuição. Ou seja, o castigo pelo dano causado? Exato. O sistema socioeducativo do ECA, por outro lado, reconhece que aquele cérebro e aquela moral ainda estão em plena formação. O objetivo primário não é castigar, mas reeducar e reinserir. Mas isso não significa que não tenha consequências, certo? Tem que ter. De forma alguma, significa impunidade. O juiz pode aplicar diversas medidas socioeducativas. Pode ser uma advertência formal, a obrigação de reparar o dano financeiramente ou a liberdade assistida. Onde o jovem é acompanhado de perto. Sim, e em casos mais graves, como crimes contra a vida, existe a internação. Só que a internação no ECA obedece a dois princípios que são inegociáveis: Quais são? a brevidade e a excepcionalidade. Nunca tem uma sentença de 20 anos fechados. A avaliação é contínua e a internação dura no máximo 3 anos, focada na recuperação real do indivíduo. Olha, é fascinante pensar por esse ângulo. Para mim, trocar a palavra menor por criança foi como uma atualização completa do sistema operacional da justiça. Boa analogia. Tiramos um software antigo, excludente, e instalamos um novo. Mas, será que esse software legal, que é lindo no papel, roda sem travar no hardware confuso e barulhento que é a realidade da família? Essa ponte é perfeita, porque juridicamente o ECA diz que a adolescência começa no instante em que se completa 12 anos. É tipo um alarme no calendário. Só que a psicologia prova que o desenvolvimento não obedece relógios. É um processo. Um abalo sísmico lento que estremece as fundações da casa inteira. E isso fica cristalino numa pesquisa fantástica que a gente tem no material de hoje, um estudo da Universidade de Taubaté, a Unital. Eles analisaram o ciclo vital de 23 famílias de Taubaté e Pindamonhangaba, e a constatação que mais me marcou foi que a família inteira adolesce junto com o filho. O sistema todo entra em crise. Como isso funciona psicologicamente, hein? Pense na família como um organismo vivo. Quando a criança chega na puberdade, aquele contrato invisível que regia a casa quebra. Os moldes de autoridade que funcionavam aos 8 anos ficam obsoletos aos 13. Os pais perdem o controle. E frequentemente são engolidos pelos fantasmas da própria juventude. Ao ver o filho questionar regras, o adulto revive as próprias frustrações, a própria mortalidade. Eles se olham num espelho distorcido, né? E a pesquisa traz dados super-humanos sobre isso. A maioria dos pais definiu a adolescência não como rebeldia, mas como uma fase em que os jovens não sabem o que querem. Muita desorientação. E quando o ambiente interno do adolescente é puro caos, a família tenta instintivamente criar âncoras. Os dados mostram que as famílias se agarram a rituais. Rituais tipo o quê? Cria previsibilidade quando tudo parece incerto. Embora o estudo também aponte uma falha interessante nesse diálogo. Quando o assunto envolve os temas espinhosos, tipo sexualidade e drogas, a comunicação trava geral. Eles acabam terceirizando para a escola ou deixam o fardo todo nas costas da mãe. A mãe acaba virando a gestora de crises. Ouvindo tudo isso, me vem uma imagem na cabeça. A família como um daqueles móveis pendurados no teto, sabe? A metáfora do mobile ilustra brilhantemente a visão sistêmica. Né? Se uma das peças ganha peso e cresce, no caso, o filho virando adolescente, o móvel inteiro gira loucamente até encontrar um novo equilíbrio. Os pais precisam crescer de novo. E encontrar esse equilíbrio é barulhento. Tem porta batendo, atrito diário.
comportamentos de oposição que frequentemente transbordam de casa e vão explodir lá na sala de aula. O que nos leva aos alunos desafiadores e ao transtorno opositivo desafiador, o TOD. As nossas fontes pedagógicas sugerem não tratar a indisciplina só como algo a ser punido, mas como um sintoma. O perigo aí é a armadilha do rótulo. Carimbar um aluno como problemático faz a investigação parar ali. Com a visão sistêmica, a gente entende que por trás da recusa em fazer a tarefa existe uma comunicação. Uma necessidade de testar limites, essa ideia do teste me pegou muito de surpresa no material. Tem um texto da Barbara Hudson chamado Pedido de uma Criança a Seus Pais. É tipo um mergulho na psicologia reversa. Esse texto é bem forte. Muito? A criança diz coisas como: não me estraguem, estou apenas testando vocês. E também, não vacilem em ser firmes comigo. Isso me faz sentir mais seguro. É um tapa na cara da nossa necessidade de querer agradar o tempo todo. Revela que a falta de limites gera muita angústia. Tem uma frase que me fez repensar tudo. A criança pede para os pais não levarem o eu te odeio para o lado pessoal. Porque não é um ataque. Exato. O instinto é se ofender. Mas parece que eles estão dizendo: eu tô chutando essa parede para ver se ela é forte o suficiente para me proteger. É um teste de resistência estrutural, não é? Perfeito. A criança precisa da prova de que o adulto suporta a frustração dela sem desmoronar. E construir essa parede forte exige planejamento. Uma das nossas fontes sugere buscar soluções para isso no universo de recursos humanos. Isso me deixou muito confusa no começo. Tipo, o que o RH de uma empresa tem a ver com limites para alunos desafiadores? A premissa do RH é mapear gargalos invisíveis. O material da Gente Mais Consultoria mostra que gestores abandonam relatórios digitais e vão para o chão de fábrica com papel, cartão e fita crepe. Papel e canetinha para resolver problemas corporativos. Sim, para tornar o problema visual e colaborativo. Eles colam papéis na parede e mapeiam o ecossistema. Na educação sistêmica é a mesma coisa. O aluno em oposição não precisa só de bronca. A escola reúne todo mundo e mapeia visualmente o contexto daquela criança. Nossa, faz todo sentido. O aluno deixa de ser a peça quebrada e o grupo conserta as engrenagens ao redor. É tornar o invisível visível. Recapitulando rapidamente para quem nos acompanha, a gente viu a lei mudando no ECA, a família tentando se equilibrar como um mobile e a escola usando visão sistêmica do RH. Mas antes dessas teorias todas existirem, como a humanidade ensinava noções de empatia e limites? Com a tecnologia mais antiga que existe, as histórias. Mas antes de processar uma fábula, a criança precisa dominar a alfabetização. Que não é só desenhar letra, né? É quebrar um código. Vimos métodos como o do canal Smile and Learn com repetição fonética. A de abelha, B de barco. Se a criança não domina o som e o símbolo, ela não acessa a moralidade. Exatamente. A decodificação fonética é o alicerce. Depois a gente introduz o software da convivência através das fábulas. E aí as fontes trazem Oscar Wilde. O conto O Amigo Dedicado. Esse conto é devastador. Mostra de forma brutal porque precisamos ensinar limites. Para quem não conhece, temos o Hugo, um moleiro rico com um discurso lindo de que amigos dividem tudo. E o João, um jardineiro pobre e inocente. A fábula disseca a manipulação psicológica. O Hugo domina o discurso, mas não as ações. Ele promete um carrinho de mão quebrado para o João. E, em troca, exige servidão absoluta. Ele faz o João carregar farinha, consertar telhado. E o Hugo é o exemplo supremo do amigo tóxico, séculos antes de existir a internet. Sim, e a tragédia acontece numa tempestade. O filho do Hugo adoece. Ele manda o João buscar o médico na noite escura, mas se recusa a emprestar a própria lamparina. Porque tinha medo de estragar a lamparina nova. Ele manda o amigo para o escuro, o João cai num lago e morre afogado. E no funeral, o Hugo ainda reclama que o carrinho de mão velho tem patente espaço na casa dele. Que absurdo. O áudio usa essa ironia para mostrar que se não ensinarmos senso crítico e limites para as crianças, elas vão acabar como o João, sacrificando a vida por um carrinho de mão quebrado. As histórias são como simuladores de voo para a vida real. A gente bate o avião na fantasia para não bater na realidade, o que nos liga ao Peter Pan. Vimos o Peter e a Wendy enfrentando monstros. Se aplicarmos a visão sistêmica aí, vemos que os monstros do Capitão Gancho são manifestações da ansiedade juvenil.
Medo do abandono, angústia de crescer. E eles vencem isso juntos, operam como um sistema, apoiando uns aos outros. Mas tem uma condição fundamental para que essas lições todas realmente se fixem. E isso nos leva à reflexão final. No texto da Mariane Mota, tem o provérbio: Children see, children do. Criança vê, criança faz. Isso é forte. Costumamos romantizar a Terra do Nunca como um lugar onde crianças não crescem. Mas talvez a verdadeira Terra do Nunca seja a negação dos adultos. Como assim a nossa negação? Esquecemos que as crianças estão constantemente nos observando. A educação mais profunda não está nas histórias, mas na integridade do exemplo que vivemos na frente delas. Elas escaneiam nossas atitudes, não nossas palavras. Uau! É, a parede só é forte de verdade se o tijolo for real, e não só de papel cartão. Que reflexão brilhante para fechar nossa análise de hoje. Quero agradecer muito a companhia de todos que escutaram esse mergulho sistêmico com a gente. Fica o convite para continuarem testando as próprias paredes e jamais aceitando carrinhos de mão quebrados. Até a próxima.